Olá! Quais são as políticas públicas quando o assunto é a defesa de animais? Quais as penas previstas para quem comete crimes de violência contra animais vivos? A atenção dada a esses crimes está sendo suficiente para diminuir o número de casos? Essas e outras questões serão debatidos agora no seu Justiça em Foco, um programa da JusTV, o canal dedicado à justiça e à cidadania. Crimes contra animais e perspectivas da aplicabilidade da Lei 9.605, de 98, é o nosso tema de hoje do Justiça em Foco. Aqui, direto da sede do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, estão o promotor de justiça e professor da Universidade Federal da Bahia, Heron Gordilho, a advogada e vereadora Ana Rita Tavares e o médico veterinário e protetor dos animais, Augusto Angelim. Juntos iremos esclarecer as dúvidas mais frequentes sobre maus tratos de animais. Senhores, muito obrigado pela participação e eu começo com o senhor, doutor Heron. O que a gente pode determinar como maltrato a um animal quando a gente se refere ao direito ambiental? A Lei de Crimes Ambientais, a Lei 9.605 de 98, ela prevê em seu artigo 32 que cumprir a determinação constitucional, que no seu artigo 225, inciso 6, proíbe toda a prática de crueldade contra os animais. A nossa Constituição é extremamente avançada, porque talvez uma das poucas constituições do mundo tem um artigo específico proibindo, é uma norma constitucional, portanto com um elevado grau valorativo e de legitimidade, que proíbe, é uma norma proibitiva, proíbe toda prática que submeta os animais à crueldade. E cumprindo essa norma, já que ela diz na forma da lei, a Lei 9.605 veio a complementar e estabelecer como uma conduta criminosa atos de maus trato para os animais, quer seja em entretenimento, quer seja por perversidade simplesmente, e também mesmo para fins didáticos e científicos, sempre que houver uma alternativa a essa atividade. Então, é uma preocupação da sociedade, especificamente da Constituição brasileira, de que os animais sejam protegidos, sejam preservados e sejam respeitados. A pena, eu considero até uma pena extremamente branda, vai até 1 ano de prisão, então ninguém vai preso, mas a pessoa sofre o processo, a pessoa pode, num extremo, acabar a ser condenada a uma pena, mas nesse caso o juiz sempre vai substituir por uma pena restritiva de direitos, não uma pena de prisão. Doutor, eu fiquei com a dúvida, o senhor poderia esclarecer com relação à utilização desses animais pela indústria farmacêutica, por exemplo? A Constituição diz que a utilização de animais em experiências científicas, ela é considerada também um crime, salvo quando não houver nenhuma outra técnica, um recurso alternativo. E hoje, na verdade, a gente sabe que todas as experimentações científicas, elas já têm técnicas disponíveis no mercado, seja programas de computador, seja a utilização de bonecos, seja a utilização de células, né, de criatórios de células artificiais, simulações matemáticas. Ou até mesmo em voluntários humanos, né? Ou não, em animais doentes, né? Ou seja, a Faculdade de Medicina Veterinária teve um exemplo muito recente com o Dr. Euler, que fez uma experiência em um animal que estava doente. Porque o problema da vivissecção é que ela pega um animal sadio, introduz uma doença, ou seja, coloca aquele animal que é sadio para ficar doente, para depois experimentar drogas e fazer ensinos didáticos, etc. E no final esse animal é morto. Então, você pode trabalhar com animais que sejam realmente doentes, né? Doutor Augusto, na sua opinião, o que leva uma pessoa a maltratar um animal indefeso? Veja bem, eu entendo que os animais são os mesmos. Os caninos, os felinos, os animais de grande porte, animais de tração, os animais silvestres, são os mesmos há várias gerações. O que mudou? Mudou foram as gerações dos seres humanos. As pessoas começaram
a ter consciência da importância dos animais e a preocupação com os animais. Então, a partir do momento em que começou a se criar uma conscientização, foram surgindo gerações atentas a essa questão e ocorreu em consequência disso também a formação de leis e a própria fiscalização. Mas eu acho que o mais importante não é nem só a lei, realmente tem um fundamento muito importante na formação, mas a conscientização das pessoas, onde uma criança ela começa a questionar o pai por uma questão de maus tratos. Então o pai teve uma educação onde era permitido certos maus tratos, considerados hoje maus tratos, porque ele foi criado no interior, onde se podia, onde não tinha, onde a cultura trazia algumas questões como maus tratos. E a criança hoje ela não admite mais isso, e essa criança se torna adulto. Então toda essa preocupação, partindo inclusive na fala do Dr. Heron, a própria você vê a questão da vivissecção. Já existe em todas as universidades hoje, para você conseguir fazer um trabalho científico onde vai se utilizar animal, é passado por um critério muito rigoroso, onde, como o Dr. Heron falou, às vezes não precisa mais usar o animal vivo. Ou existem alguns trabalhos que você tem que pegar resultados de animais que já foram usados em outros animais. Então tudo isso é questionado. Então, para haver uma liberação para a utilização de um animal sadio, realmente é uma raridade hoje em dia. Mas o senhor falou aí com relação à mudança de cultura. Essa cultura vem mudando. Mas o que leva uma pessoa a ainda hoje maltratar um animal? Como a gente vê frequentemente aí na mídia, muitos casos que chocam pela brutalidade com que adultos até incentivam crianças a maltratar esses animais. Como é que se explica isso? Bem, eu vejo o seguinte, existe algumas pessoas que são pessoas que têm a deformação delas. Pessoas com desvio de caráter. Hoje é provado, inclusive, que aqueles serial killers, eles começaram exercitando essa questão do maus tratos com os animais. Então, para essas pessoas, que eu acredito que sejam pessoas pontuais, hoje o que eu vejo é que nós não temos um número muito grande de pessoas, existem muito mais ativistas em prol da causa animal, certo? E atentos e vigilantes. Essas pessoas que desencadeiam um processo como esse, elas vão ser punidas, com certeza. E por falar em ativismo, doutora Rita, falando com a senhora, queria que o senhor explicasse para a gente a seguinte questão. A maioria das ONGs hoje em dia que trabalham com relação à proteção animal visam proteger o animal doméstico. Mas a gente tem dados que desde 2010 há um aumento dos maus tratos a animais silvestres. Existem políticas públicas que vêm proteger esses animais? Bem, as ONGs de fato, elas se deparam todos os dias com o grande problema das cidades, que são os animais domésticos, né, que são maltratados, são abandonados, vivem sem essa política pública de atenção, né? E que as ONGs buscam, junto aos poderes públicos, que elas sejam efetivadas. O grande número realmente de animais que sofrem, que são abandonados, que são maltratados, grande número é de cão, gato, cavalo. Mas, com certeza, as ONGs também se preocupam com animais de outra espécie. Por exemplo, eu, como advogada, ajuizei uma ação junto com o Ministério Público, uma ação civil pública e 2 outras ONGs, né, para fazer a busca e apreensão dos animais do Circo Portugal. Então foram 2 elefantes, 2 camelos, 1 cavalo e 1 pato. Né? Eles foram objeto dessa ação, que foi uma liminar deferida pela juíza Ana Conceição Barbuda, e foi confirmada pelo Tribunal de Justiça da Bahia, com o Dr. Jataí Fonseca, que foi o relator de um agravo que foi interposto pelo circo e que, no final das contas, estamos aqui, né, com o promotor que cuidou do caso, Dr. Heron, foi celebrado um termo de ajustamento de conduta para que esses animais fossem levados para uma fazenda onde eles não iriam mais ser submetidos a esses maus tratos. Então, veja o seguinte, há de fato uma militância das ONGs
muito preocupadas com a questão do cão, do gato e do cavalo, porque hoje o maior problema, de fato, nas grandes cidades é isso aí. Mas existe todo um cuidado também, né, com relação aos animais de abate. Hoje já existe uma grande preocupação por parte das ONGs. Você vê os militantes das ONGs hoje já começam a se preocupar com a questão do vegetarianismo. Eu mesma sou vegetariana há 17 anos. Né? Abraço a causa com consciência e fazendo coincidir o meu discurso com a minha prática. Ok, doutora. Você está assistindo o Justiça em Foco. Nós vamos para uma pausa rápida e voltamos já. Ter uma segunda chance é uma oportunidade que nem todos têm. Eu estou tendo e agarrei com toda a minha alma e toda a minha dedicação. O programa Começar de Novo tem essa função: contribuir para que aqueles que um dia cometeram um crime possam se erguer e voltar à sociedade com oportunidades iguais. Eu agora vou dizer bem sinceramente, eu bato no peito e digo: agora sou gente, eu tenho uma profissão, eu trabalho, eu me sinto igual a todo mundo. Se você é empresário, conheça as vantagens de ser um apoiador do programa Começar de Novo e contribua para uma sociedade cada vez mais justa e igualitária. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Lado a lado com a cidadania. Estamos de volta com o tema Crimes contra Animais e Perspectivas da Aplicabilidade da Lei Ambiental. Aqui, direto da sede do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, estão o promotor de justiça e professor da Universidade Federal da Bahia, Heron Gordilho, a advogada e vereadora Ana Rita Tavares e o médico veterinário e protetor dos animais, Augusto Angelim. E para começar esse nosso segundo bloco, eu quero convidar você a acompanhar o trabalho da Associação Brasileira de Proteção Animal, realizada aqui em Salvador. Roda o VT. A faixa na frente da instituição dá a dimensão de um problema maior do que muita gente imagina. O abrigo São Francisco de Assis, em Paripe, subúrbio ferroviário de Salvador, tem capacidade para receber 300 cães e gatos, mas hoje abriga 500 animais, muitos com sinais de maus tratos. São vítimas de seus antigos donos ou da maldade do ser humano quando transitavam pelas ruas da cidade. Esse aqui, de tantos maus tratos, ficou paraplégico. Só sobreviveu por conta da ajuda da instituição e do carinho dos voluntários. De acordo com estimativas da Prefeitura de Salvador, cerca de 100 mil animais vivem abandonados nas ruas da cidade. Realmente a gente fica muito indignado com essa situação, né? Porque se a pessoa não quer criar um animal, então para que pega? Então para que maltratar um animal? E a gente tem que pensar em castração, porque muitos desses animais abandonados não são castrados e aí as cadelas entram no cio, ficam prenhas e os animais ficam na rua e aí vai crescendo e esses animais só não tem outro lugar, só vão para a rua mesmo. O abrigo é mantido por doações de protetores dos animais e pelo trabalho de voluntários. Para abrir novas vagas e conseguir cuidar de mais animais, a ONG realiza semanalmente feiras de adoção responsável. A Associação Brasileira Protetora dos Animais, ela só vive de doações e dos voluntários, dos amigos, só disso. Nós gastamos em torno de 90 sacos por dia, né, entre cães e gatos, é muito difícil. A gente está precisando muito de ajuda, ração, medicamentos, produtos de limpeza. Mesmo com as adoções, o número de abandono ainda é muito grande. Então a gente não está mais resgatando nenhum animal porque o abrigo São Francisco está lotado. Doutora Ana, nós vimos aí na matéria que existem muitos cães e gatos que são abandonados diariamente na nossa cidade. Mas existe já dentro da Câmara de Vereadores, né, um projeto que é de abril do ano 2013 que prevê a criação aqui em Salvador de um hospital
público veterinário. De que forma esse projeto vai ajudar, na verdade, a dar esse suporte e dar qualidade de vida a esses animais? Na verdade, esse é um projeto que foi de nossa autoria, e é a aspiração de todas as ONGs de proteção animal, né, e das pessoas que gostam de animais, dos militantes. Na verdade, Salvador até hoje não conta com esse aparelho público, né, que é um hospital público veterinário para atender os animais errantes e os animais das pessoas de baixa renda, que tem muitas vezes condição de alimentar, cuidar, mas na hora que o animal adoece, ele não tem como arcar com esses custos em clínicas veterinárias. De modo que esse projeto do Hospital Público Veterinário, inclusive, foi apresentado depois do nosso cuidado, né, de termos ido lá a São Paulo, em que São Paulo hoje conta com um Hospital Público Veterinário, que foi o primeiro do Brasil. De modo que nós estivemos lá no ano passado, vimos como funciona, trouxemos toda essa estrutura, né, como é que o hospital desenvolve as suas atividades e oferecemos a atual gestão, né, estivemos com o prefeito, ACM Neto, ele, como compromisso de campanha, continua no propósito firme de criar esse hospital veterinário. Ele, inclusive, diante da burocracia que é a construção, ele está nos ouvindo no sentido de ou alugar um imóvel ou fazer a desapropriação de um imóvel, para que a gente possa o mais rápido possível ter esse hospital, porque os casos são muitos, são animais atropelados, animais abandonados, idosos, doentes, e que de fato a população se pergunta: para onde vou levar esse animal? Costumo dizer que há animal para os seres humanos, até para os infratores, para os bandidos, mas para os animais a gente não tem nada. E agora, a partir desse projeto, junto com o acordo político, nós temos a certeza de que esse hospital virá. É a nossa expectativa. Doutor Augusto, com relação à saúde pública, nós não temos nenhum órgão na prefeitura que venha cuidar desses animais que estão aí abandonados nas ruas, como podendo ser até agentes de transmissão de doenças como a raiva, por exemplo. Com certeza. Na realidade, o Centro de Controle de Zoonose ele é responsável. A prefeitura e o gestor, ele é responsável por todos os animais, inclusive os animais de ruas, os animais abandonados. Então, os animais soltos nas ruas, eles estão sofrendo maus tratos constantemente. Agora, também tem a preocupação da transmissão de doenças. A questão dos animais não é uma questão de proteção só dos animais, é uma questão de saúde pública. É uma questão de proteção dos animais, é uma questão de proteção dos seres humanos. Temos que estar atentos, sim, e a responsabilidade disso é da prefeitura. A prefeitura tem que cuidar dos animais e, consequentemente, ela vai cuidar da população dos seres humanos. Mas parece que é uma polêmica, porque para você constatar se existe raiva em uma determinada cidade, você precisa sacrificar alguns animais. É isso mesmo, doutora? Que Salvador tem hoje praticamente 2 vereadores preocupados com a causa animal, que é uma coisa extremamente importante, porque sempre disse que os animais não têm voto, não votariam, e por isso então a cidade de Salvador ela dá um exemplo demonstrando que existe uma parcela importante da sociedade soteropolitana que deseja que os animais sejam defendidos. O Ministério Público, através do doutor Luciano, a partir da provocação das ONGs, como a ONG da doutora Ana Rita e outras ONGs, entraram com uma representação no Ministério Público, isso há mais de 8 anos atrás, e acabou sendo realizado um termo de ajustamento de conduta entre a Prefeitura Municipal e o Ministério Público, que, se cumprido, vai resolver praticamente o problema do controle de zoonoses na cidade de Salvador, né? Porque o grande problema, Marcos, é o seguinte: os animais, eles são abandonados porque eles são vistos como mercadoria, e o TAC resolve isso, né? Porque ele propõe se colocar um chip nesses animais, propõe com para os proprietários, os guardiães, não se fala mais em proprietário, mas os guardiães desses animais. Então, o que a gente espera
especialmente com a participação agora da doutora Ana Rita, é que a Prefeitura, né, que a gestão passada simplesmente ignorou esse TAC e nós não conseguimos executá-lo na Justiça, é que esse acordo seja cumprido. Não é um acordo dispendioso, não é um acordo inviável e que pode ter uma vontade política, né, como a população de Salvador demonstrou que quer, que ele seja cumprido. Agora, o principal de tudo, Murilo, é que está comprovado que para haver o controle desse abandono de animais, deve-se combater na fonte. E a fonte é simplesmente essa facilidade com que as pessoas compram um animal como se estivesse comprando uma garrafa de Coca-Cola, como se estivesse comprando um brinquedo, uma boneca numa loja. Entendeu? E ainda podemos acrescentar que o controle populacional desses animais, ou seja, é necessário se fazer castração e nós já apresentamos o projeto de indicação para que o prefeito faça o castramóvel, que é aquela castração que vai no bairro, né? Fica ali um determinado tempo, chama a população para que traga os seus animais, fazendo também educação ao mesmo tempo. Então, essa política de controle populacional desses animais é de fundamental importância para evitar que eles fiquem abandonados nas ruas, para que eles fiquem doentes, né? Inclusive proliferando doenças para os seres humanos e sofrendo. Sofrem os animais, sofrem os protetores. Hoje, o tripé do controle de zoonoses é ditado pela Organização Mundial de Saúde, que é campanha de guarda responsável, castração em massa e vacinação em massa. Nós também já apresentamos o projeto para que a vacinação, além da antirrábica, seja dada aos animais errantes e os guardados por pessoas de baixa renda, que é a vacina antiviral. De modo que nós temos aí uma perspectiva maravilhosa, acredito eu, de vermos essa realidade terrível experimentada pelos animais de rua, os animais abandonados, né, de uma forma diferente. Vamos ter essa esperança porque o trabalho legislativo está sendo feito. Eu estou me propus a isso na minha campanha eleitoral e estou apresentando todos os projetos para viabilizar isso. E existe a vontade política manifestada pelo prefeito. É isso, o tema é bastante interessante, mas vamos dar uma pausa rápida para o intervalo e voltamos já. O mundo não para de mudar. Nesse mundo dominado pelas novas tecnologias, velocidade é a palavra de ordem. E negar esse ritmo é perder o passo da história. E é pensando em você, cidadão, que o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia segue acompanhando essas mudanças para estar sempre ao seu lado. Acesse www.tjpa.jus.br e confira todos os serviços online que estão disponíveis para facilitar a sua vida. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, lado a lado com a cidadania. Crimes contra animais e perspectivas da aplicabilidade da lei ambiental é o nosso tema de hoje no Justiça em Foco. Aqui nos estúdios, no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, estão o promotor de justiça e professor da UFBA, Heron Gordilho, a advogada e vereadora Ana Rita Tavares e o médico veterinário e protetor dos animais, Augusto Angelim. Senhores, recentemente tivemos uma polêmica na cidade quanto ao uso de animais em rituais de religiões de matriz africana. Eu queria saber a opinião de vocês sobre esse assunto. Bom, essa questão ela está inclusive no Supremo, porque já teve uma experiência anterior no estado do Rio Grande do Sul e o Procurador-Geral de Justiça ingressou com ação de inconstitucionalidade, justamente lá foi ao inverso. A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul proibiu a matança de animais dentro do perímetro urbano, salvo se fosse realizado em rituais religiosos de matriz africana. E as ONGs de defesa dos animais ingressaram com a representação e o Procurador-Geral de Justiça do Rio Grande do Sul ingressou com ação de
um ADIM, direta de inconstitucionalidade, arguindo a inconstitucionalidade porque trataria o princípio da isonomia. Aqui na Bahia, a gente sabe que Bahia e Rio Grande do Sul são os estados onde tem a maior incidência de religiões de matriz africana, né? Ou seja, o Rio Grande do Sul tem mais terreiro do que a Bahia, né? É importante ressaltar isso. Então essa discussão está no Supremo Tribunal Federal. Eu particularmente, embora seja favorável ao vegetarianismo, eu sou vegetariano, acho que dentro do próprio candomblé, como o Agenor Rocha, que foi uma grande representante do candomblé no Brasil, já defendia o sacrifício animal. Eu conheço pessoas do candomblé que já falam da necessidade de um sacrifício vegetal, substituindo o sacrifício animal, mas eu acho que o Estado, né, porque a religião, Murilo, ela é muito importante na formação de qualquer povo, né? Existem povos que são constituídos com base na religião. Os judeus é uma etnia, é uma nação, mas é, acima de tudo, uma religião. Então, a religião é um elemento tão forte do ser humano, né, que é tão importante que o Estado deve ter muito cuidado quando ele tentar interferir, especialmente na população afro-brasileira, né, na religião afro-brasileira. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é que você tem uma sociedade que mata os animais de uma forma extremamente industrializada, extremamente cruel nos matadouros, e você querer, a partir de uma minoria política, impor a proibição de se matar esses animais, quando todo o Estado brasileiro, né, os matadores estão em todos os lugares. E é importante perceber também que a matança desses animais no candomblé é extremamente feita de uma forma em harmonia com a natureza, porque aqueles animais são criados no terreiro, são mortos e as pessoas se alimentam daquele animal, que é morto de uma forma muito mais digna do que é feito nos matadouros, onde esses animais são mortos, ou 50% dos matadouros brasileiros são clandestinos, são mortos com golpes de martelo, machadada na cabeça. Então há até um pedido de desculpa das religiões afro-brasileiras, do candomblé, nesse processo de matança desses animais, que é consumido e que uma parte é oferecido aos orixás como uma forma. Então eu particularmente acho que nós não temos nenhuma autoridade para proibir o ritual de sacrifício ou de sacralização desses animais, quando nós tivemos todos os matadores que estão aí no Brasil. Em sua opinião, doutora? Bem, esse projeto, eu quero esclarecer que não foi de minha autoria. Sou vegetariana, como disse, há 17 anos e sou a favor da vida. Fui eleita exatamente por um segmento de pessoas que lutam pela vida como eu. E pela vida, pela dignidade dos animais, mas eu entendo que não seria com um projeto de lei que se transformaria toda essa realidade, né? É com educação, com sensibilização, é a forma que eu entendo que se pode transformar uma realidade, não é? Um conceito. E veja bem, entendo também que o que nós devemos fazer, eu faço sempre, né, isso na minha luta de ativista, é levar a informação às pessoas. As pessoas têm o direito de ter a informação a respeito de determinado assunto. Daí, a partir daí, elas vão optar se elas querem isso ou se elas querem aquilo. Mas, com certeza, nenhum método impositivo vai transformar nada, né? Além do mais, há essa questão de que existem dois princípios na Constituição. Uma que assegura o direito de culto e a outra que é o outro dispositivo da Constituição que proíbe crueldade contra os animais, né? De modo que a gente prestigia sempre aquele princípio constitucional que preserva a vida. E o Supremo Tribunal Federal também,
ele já se manifestou por ocasião da farra do boi, quando julgou inconstitucional a farra do boi. Ele fala que não pode haver crueldade contra os animais, né? Então a gente analisa tudo isso e vê que não é através de projeto de lei, onde não há uma discussão, principalmente quando essa questão atinge vamos dizer assim, uma cultura que já está bastante, que em alguns momentos vai prevalecer arraigada numa cidade. O direito dos animais. Toda vez que dois direitos constitucionais estão em conflito, vai caber aos poderes públicos, seja o legislativo, seja o judiciário, mas especialmente o judiciário, ele sopesar qual em um determinado momento deve prevalecer. No caso da farra do boi, né, ou seja, é importante a manifestação cultural, mas o Supremo entendeu que nesse caso o direito dos animais, né, de não ser tratado como crueldade devia prevalecer. Já a questão da liberdade religiosa, a religião ela é muito forte, porque a farra do boi é uma manifestação cultural, mas é um entretenimento. Mas a religião é uma atividade cultural que é muito fundamental para o ser humano, né? Boa parte da população e as pessoas têm a religião de uma forma que está dentro da sua formação moral, ética, mesmo, né? parte da sua personalidade, exatamente. Marcos, você colocou bem. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, a Suprema Corte americana ela foi favorável à liberdade religiosa. Diz que, nesse caso, a liberdade religiosa prevalece em relação aos animais. Doutor Angelim, saindo um pouco dessa questão, queria que o senhor falasse sobre a relação dos animais com as pessoas, né? Existem estudos que mostram que quando um animal é usado no tratamento de uma depressão, por exemplo, os resultados são extremamente positivos. Isso é real? É real, sim. Não só isso. Eu tenho amigos cardiologistas que estão prescrevendo animais para os seus pacientes. Como assim, doutor? Porque hoje está provado que o cardiopata, ele precisa de quê? Ele precisa fazer exercício, que é estímulo maior do que você ter com o seu animal. Você tem aquela obrigação, vamos dizer assim, um prazer de você passear com os seus animais. Então ele vai estar exercitando. E outra coisa, uma coisa é você caminhar, ainda mais Salvador, como toda grande cidade, você vira mais um quando não vira um poste, porque as pessoas passam por você e não dão nem bom dia. Quando você está com um animal, você encurta o relacionamento. É motivo para uma conversa, para um bate-papo, para uma nova amizade, um encontro com outra pessoa. Então as pessoas, os cardiopatas, vamos dizer assim, eles precisam, só vai trazer bem para ele. Outra coisa também são as crianças. Eu tenho um irmão caçula que é excepcional e a relação dele com os animais sempre foi muito importante. Então isso serve para qualquer um. Então hoje está provado que as crianças que têm a oportunidade de ter um animal de estimação, elas desenvolvem muito mais a inteligência cognitiva. Então hoje nossa relação com os animais, ela é muito forte. Principalmente a relação com o cão-gato. E hoje também não tem como a gente dizer que esses animais vai voltar para onde? O lugar deles é com os seres humanos. Nós adotamos esses animais, é por isso que nós somos 100% responsáveis por eles. Então hoje esta relação entre os seres humanos, os cães e os gatos principalmente, traz realmente um resultado de benefício para ambas as partes. E veja, eu gostaria de acrescentar o seguinte, em Londres, por exemplo, os hospitais estão cheios de animais ajudando a reabilitar as pessoas que têm depressão, pressão alta, não é? Tudo isso. E aqui no Brasil, o exemplo do Hospital Albert Einstein, que agora recentemente abriu as portas para que os pacientes pudessem receber os seus animais. Muitas vezes a pessoa vai para o internamento e sente profundamente aquele afastamento com o seu animal de estimação. Agora, que bom, né, que isso foi permitido. E aqui em Salvador, houve um caso recentemente que chamou a atenção, inclusive, da imprensa. Uma pessoa que estava internada no Hospital Irmã Dulce ficava na janela do quarto do hospital, observando a cadelinha que estava ali a todo tempo, debaixo da janela,
né, demonstrando toda a falta que sentia do seu guardião. Então, de fato, os animais estão aí interagindo com o ser humano e dando o melhor de si naturalmente nessa relação maravilhosa de afeto. Tive um caso de uma senhora que perdeu um animal e quase que nós tivemos que chamar o SAMU para atendê-la. Então, eu conversando com ele, ele me explicou o seguinte: assim como existe uma graduação de dor física, existe uma graduação de dor psicológica. A perda, nessa graduação, a maior perda que nós temos, o maior sentimento de perda que nós temos é perder. A mãe perder um filho. A segunda é um companheiro perder uma companheira ou a companheira perder um companheiro. Depois vem o filho perder os pais. No caso dos animais, você perder um animal, ele, em alguns casos, ele se encaixa como mãe, como pai, como companheiro, como filho. Então é por isso que quando uma pessoa perde um cão, ela acumula essa graduação toda. Em alguns casos, realmente o sentimento é muito forte a chegar a um ponto de uma pessoa ficar totalmente desestabilizada. Bem, eu gostaria de agradecer a colaboração dos nossos convidados e o Justiça em Foco de hoje termina aqui. E lembre-se que esse é o seu canal de Justiça e Cidadania, a JusTV. Esperamos a sua contribuição. Mande sugestões de pauta para esse e-mail que aparece aí na sua tela. Para acompanhar todos os programas da JusTV, acesse www.justv.tv.br. Semana que vem estaremos de volta com mais um assunto interessante. Até a próxima!